Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estou aqui para falarmos da palavra da manhã, que sua semana possa ser de bênção, de vitórias, de um despertar de Deus para a sua vida, para a sua casa. E eu estava meditando na sexta e Deus me deu uma palavra, daí na correria, do dia a dia não deu para eu gravar e eu quero falar com vocês. É sobre a passagem de Naamã que eu quero falar com vocês. Muitas vezes a pessoa busca a bênção, busca só a bênção, só o benefício próprio, Quer uma vida abençoada, quer uma vida que seja maravilhosa, mas esquece que a nossa vida depende da nossa obediência. Ali, Naamã, quando procurou o profeta Eliseu para pedir, que ele o curasse, que ele fosse o instrumento de Deus para a vida dele, para aquela libertação, o que foi necessário, Deus mandou através de Eliseu: vá até o Rio Jordão e se banhe 7 vezes, E ali Naamã se revolta, fala assim: nossa, tem tanto lugares com águas mais puras, purificadas, e eu poderia ir lá na minha cidade, não há rio melhor lá, no meu país. Ele não poderia ter passado a mão sobre a minha enfermidade para eu ser curado, E se Naamã não tivesse se disposto e ido até o Rio Jordão, obedecido aquela palavra que tinha saído da boca do homem de Deus, Naamã não teria alcançado a bênção que ele tanto almejava. Ele desejava ser liberto daquele mal na sua vida. Mas se ele não obedecesse o que Deus falou, vá e se banhe 7 vezes, não era uma vez, nem 2 vezes, nem era em outro rio, era lá no Rio Jordão, e teria que ser 7 vezes se banhar, que ele ficaria curado. Agora pense em nossa vida. Nós temos a palavra de Deus, nós temos, o nosso manual, que é a palavra de Deus, para seguirmos, para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos alcançar a vitória em Deus. E muitas vezes não queremos obedecer, os 7 passos. Não queremos obedecer o mandamento do Senhor. A palavra de Deus diz: sabe quem ama Deus? Ele pergunta, quem fala, Deus fala: aqueles que me amam obedecem a minha palavra. Não adianta eu falar que amo a Deus, eu amo, eu adoro a Deus, Deus é tudo na minha vida, e eu não obedeço a Deus, Lá em Deuteronômio 28 fala as bênçãos decorrentes da obediência. E também tem, a desobediência, lá em Deuteronômio, falando o que a desobediência acarreta para as nossas vidas. Naamã, um homem, um capitão, um homem bem-sucedido, nem ele estava isento de obedecer aquela ordem de Deus. Muitas vezes você aí, quer fazer as coisas pela metade. Eu não quero fazer o que a Bíblia me manda. Eu quero fazer, ser guiado pelos meus desejos, pela minha vontade, porque eu quero aproveitar a vida. Porque isso, porque... Então, você não vai ter o benefício da obediência. A obediência a Deus vai acarretar bênçãos que vão correr atrás de você. Muitas vezes você se pergunta aí, tantas pessoas são abençoadas por Deus, mas vai ver a renúncia que essa pessoa muitas vezes tem. Renúncia do seu orgulho, renúncia das suas vontades, renúncia de prazeres,
renúncia muitas vezes, né, de ficar fazendo tudo que vem na cabeça, ser guiada pela emoção. A pessoa, ela se propõe, vou renunciar tudo isso para obedecer o que a palavra de Deus me diz. E nessa obediência, ela começa a alcançar tudo aquilo que ela desejava, tudo aquilo que a palavra de Deus nos propõe, né? Naamã, a posição dele não ia fazer dele que ele podia pular as etapas. E muitas vezes você quer pular etapas, eu quero a bênção, mas eu não quero Deus. Eu não quero servir a Deus, é muito difícil, é muito pesado. Isso aí eu tenho que viver porque eu tenho que aproveitar a vida. E porque se eu não aproveitar a vida, eu só tenho uma mesma. Eu quero dizer para você que, né, você muitas vezes fica achando que você está aproveitando a vida, né, desobedecendo a Deus. O que o mal te leva? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. A vida, o pecado que está na sua vida, embora possa ser pequeno, ele vai te puxar para mais profundo, para mais um abismo, para mais um abismo. E quantos começaram com pequenas coisas e hoje não estão aí para contar a história? Caíram no abismo, foram ao abismo, precipício e tiveram a sua vida destruída. A obediência à palavra de Deus, nós temos que estar se focado. Ainda que ninguém obedeça a Deus, ainda que eu passe, né, por trouxa, por bobo, eu prefiro obedecer à palavra de Deus. Naamã, quando ele obedeceu a ordem, né, que foi ali de Deus, a palavra que tinha saído da boca do profeta, o que aconteceu na vida dele? O milagre aconteceu. Ele pôde ser curado, a pele dele ficou como uma criança, né? Aquele mal estava corroendo ele, porque a lepra vai comendo as extremidades. Ele pôde a pele ficar nova como criança. E além do mais, ele percebeu que ele não servia o Deus verdadeiro, que aquele Deus que o curou era o verdadeiramente o Deus que ele queria seguir. Daquela hora em diante, ele se propôs em seguir. Muitas vezes, a sua lepra aí do pecado está bem pequenininha, mas eu quero te dizer, né, que a lepra do pecado, ela vai se alastrando para a nossa vida. Começa pequena, uma manchinha pequena, né? Só que ela vai tomando forma, vai tomando o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente. E quando a pessoa vê, ela tá leprosa, tá já faltando partes dos seus membros, porque a lepra, que é o pecado, se alastrou em sua vida. Deus quer te libertar dessa situação que você está, mas Deus diz para você nessa manhã: eu quero que você, meu filho, minha filha, obedeça a minha palavra. Não adianta você falar que me ama e não obedece, porque os que me amam obedecem a minha palavra. Um filho rebelde, vamos dizer, você que tem um filho adolescente, um filho adulto, se ele é rebelde, briga com você, não te obedece, você acha que ele te ama? Você pode falar assim, até tem um sentimento por mim, mas não nem respeita, porque não me obedece. E muitas vezes você tá assim, né? Ama, fala que ama a Deus e glórias, aleluia, mas é só ali naquele momento, na igreja, saiu dali, a leprinha que está aí na sua vida dia após dia, está tomando forma, está correndo a sua vida e começa de pouco. Quando a pessoa vê, já alastrou tudo se tornou a normalidade. E muitas vezes a pessoa nem sente mais culpa do pecado que ela pratica, né? Tudo se tornou bonitinho. Mas aquela lepra que começou pequenininha vai destruir a sua vida, vai destruir o seu casamento, vai destruir o seu lar, vai destruir a sua família. Começa pequeno. Então, obedeça a Deus, saia desse
pecado que você já está meio aí corroendo as suas mãos, o seu coração, Deus quer que você se banhe na palavra dele, na água viva que vai curar, assim como curou Naamã. Você precisa se banhar nas águas do Espírito Santo e tomar uma decisão, uma posição na sua vida. Eu vou obedecer a Deus, eu vou respeitar meu marido, eu vou respeitar minha esposa, eu vou respeitar Deus, eu vou ter como, assim, direção na minha vida, a palavra de Deus, a fidelidade a Deus. Eu vou servir a Deus com todo o meu coração. Então, essa palavra de Deus, não deixe que a lepra do pecado se alastre na sua vida e te destrua, né? Há tempo de mudar o seu caminho e seguir o Deus verdadeiro e a sua palavra. Em nome de Jesus, essa palavra da manhã, que Deus abençoe, guarde e proteja. Se Deus permitir, estarei de volta amanhã para trazer mais uma palavra ao nosso coração. Deus abençoe.